Nesta aula sobre semântica, o nosso foco é o estudo do significado, sempre levando em conta que o significado decorre do contexto, e também considerando que essa palavra contexto é uma palavra que pode assumir mais de um sentido. Por exemplo, contexto pode ser usado para indicar outros elementos do próprio texto. Esse mesmo termo, além disso, pode indicar também a própria situação comunicativa, a situação imediata em que o texto é feito. E a palavra contexto muitas vezes é usada ainda para se referir ao universo cultural em que o texto é produzido. Bom, para exemplificar cada uma dessas possibilidades, nós veremos a seguir três exemplos. O primeiro deles foi extraído de um vestibular da FUVEST, que baseava aqui a questão em uma propaganda, em um anúncio, como você vê aqui. Na imagem é inserida aqui uma frase que pergunta: o que é o Projeto Pomar? A resposta a gente deixa no ar. Nós vemos aqui umas placas de trânsito pregadas numas árvores. O que vem a ser o Projeto Pomar? Reflorestar as margens dos rios Pinheiros e Tietê, arborizar praças, ruas e escolas, criar novos parques, melhorar a qualidade do ar e da vida das pessoas, aumentar a consciência ecológica dos adultos e das futuras gerações. Logo, logo, você vai ver o pomar em cada canto da cidade. Projeto Pomar. Concreto aqui, só os resultados. Bom, aqui na parte verbal desse início aqui do anúncio, se diz que o que é o Projeto Pomar, a resposta a gente deixa no ar. Veja bem, essa expressão deixa no ar, em outro contexto, poderia assumir um sentido figurado, que inclusive é um sentido muito comum, não é? Para quando a resposta não vai ser explicitada, vai ser apenas sugerida, é possível se dizer que a resposta ficou no ar, não é? Nesse contexto, porém, deixa no ar assume ainda outro significado, porque o projeto Pomar se propõe a reflorestar as margens dos rios Pinheiros e Tietê, arborizar praças, ruas e escolas, criar novos parques, tudo isso para melhorar a qualidade do ar e da vida das pessoas. Ou seja, nesse contexto é possível observar que essa expressão acaba assumindo também um sentido literal. O ar mais puro é a resposta do que é o Projeto Pomar. Só é possível chegar a esse sentido considerando aqui contexto como o conjunto de outros elementos do próprio texto. É quando recorremos a essas outras passagens aqui destacadas é que é possível entender o sentido literal que a expressão deixa no ar, quer dizer, deixa o ar mais puro, assume aqui nesse texto. Bom, o próximo exemplo foi extraído também de um vestibular. Na tirinha você vê Helga, que é a esposa do Viking Agar, chegando aqui com um bule esfumaçante e perguntando a ele: café? Sim, acho que é a resposta dele. Uma resposta completamente inesperada e inadequada nesse contexto, que inclusive é o que faz, o que cria o efeito cômico da tira, essa resposta inusitada. Inusitada por quê? Porque Helga vem aqui com um bule, que normalmente é recipiente de chá ou café. Esse bule está esfumaçante, o que indica que, seja aqui o que tenha sido posto no recipiente, acabou de ter sido aquecido. E Helga veste um avental, o que sugere que ela própria é que fez a bebida que está aqui sendo oferecida a Agar. Sem considerar esses dados do contexto, ele entende a pergunta dela como uma dúvida sobre o conteúdo do bully, e não como algo que esteja sendo oferecido. É possível dizer aqui que a resposta inesperada de Agar não leva em conta elementos do contexto, que nesse sentido deve ser entendido como a própria situação imediata em que a comunicação se dá. Analisando esses elementos do entorno, Agar não deveria responder sim, acho que é. A não ser que fosse por brincadeira, a não ser que fosse para de fato produzir o efeito cômico. Bom, a palavra contexto pode assumir ainda outro sentido que nós veremos aqui. O texto foi aproveitado de um vestibular da Federal do Espírito Santo e é o anúncio de uma empresa chamada Hortifruti, cujo slogan diz aqui: aqui a natureza é a estrela.
Bom, na chamada aparece o aipo da compadecida. Este tempero vai levar você aos céus. E aqui um aipo em destaque. Bom, entender o sentido da palavra estrela aqui depende bastante de elementos do contexto. Contexto que agora nós precisamos entender como o próprio universo cultural de produção do texto. Isso porque aqui a chamada O Aipo da Compadecida faz referência a um filme nacional, um filme brasileiro famoso, que é O Alto da Compadecida. O que quer dizer que estrela aqui faz uma referência a esse universo do cinema. Em vez de a estrela ser um ator ou uma atriz famosa, é um vegetal que vai ser vendido nesse hortifruti. Veja que, sem levar em conta um dado do nosso conhecimento de mundo, que é a existência de um filme chamado Alto da Compadecida, e sem considerar que nesse universo do cinema atores e atrizes famosos são as chamadas estrelas, não é possível chegar ao sentido que a palavra assume nesse contexto. Contexto agora como universo cultural da produção do próprio texto. Bom, no exercício que segue, eu peço que você leve em conta que a palavra contexto vai ser usada em cada momento com um sentido diferente para que a gente possa daí prosseguir. Então, eu espero você fazer o exercício e já já continuamos.